Fala pessoal, quinta-feira, dia 3 de abril de 2024, estamos começando mais um Papo a Mais. Essa semana nós, infelizmente, na terça-feira, não tivemos o nosso primeiro encontro da semana, mas hoje nós estamos aqui trazendo para vocês um assunto de muita importância, com uma convidada muito especial também, e dois convidados, aliás, né? Depois eu vou apresentar os dois para vocês. Mas antes da gente começar, como já é tradição nossa aqui, nós temos que agradecer a .br Comunicação, né? Que faz aí tem toda a estrutura para fazer o podcast acontecer. Né? Lembrando que aqui na .br Comunicação, além das produções de podcasts e lives, vocês também encontram produção de vídeos comerciais, sociais, né, filmagens com drone, lembrando que o drone utilizado pela .br Comunicação, ele é homologado na ANAC, no DSEA, na Anatel. O operador do drone também é homologado nas três entidades também, então um voo totalmente legal dentro da lei, como tem que ser. Agradecer a Tech Shop Informática do meu amigo Adailton Gonçalves, que lá você vai encontrar tudo que você precisa em termos de equipamentos de informática, suprimentos para escritório, para material de papelaria. O Estação Carandaí, para você que está passando aí por Carandaí, indo para tanto sentido Rio, tanto quanto sentido Belo Horizonte, o Estação Carandaí é o local para você fazer aquele pit stop, recarregar as energias. Lá você vai encontrar sempre um pão de queijo fresquinho saindo do forno, cafezinho sempre quente, além de salgados, sanduíches. De segunda a domingo você encontra almoço também. E também agradecer, claro, não podemos deixar de agradecer a Jomap, que é a nossa parceira aqui desde o início. Né? E lembrando que a Jomap ela é a autoridade regional em implementos para pecuária leiteira. Lembrando que na Jomap, além de tudo que você precisar para implementos para pecuária leiteira da sua propriedade, lá você também encontra também uma assistência técnica 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque com leite, né, não se brinca. E também o restaurante Gastrô, aqui em Barbacena, fica ali próximo à Basílica de São José Operário. E lá sempre você encontra aquela comida caseira fora de casa. Lembrando que a Abel, o Alexandre, o Jean, o Gustavo, a Cíntia, todo mundo lá se empenha sempre para você ter sempre uma comida sempre fresquinha e aquele atendimento de primeira. Então a gente não pode deixar de falar desses parceiros que estão sempre apoiando aqui o programa. E se você quer o seu negócio divulgado por nós aqui, entre em contato através do @pbrcom23, que o pessoal da .br Comunicação vai passar para vocês o caminho das pedras para vocês terem a marca de vocês aqui apoiando o nosso programa. E agora, chega de falação, vamos apresentar a nossa convidada, né, os nossos convidados, na verdade, apesar do outro convidado não estar aqui na frente das câmeras, ele está atrás das câmeras, colaborando com a nossa conversa. Lembrando que ela é advogada e é a atual presidente da Comissão para Assuntos da Criança e do Adolescente da OAB, subseção de Barbacena. Senhoras e senhores, recebam com aplausos virtuais. E se vocês estiverem na casa de vocês também com aplausos também, a nossa convidada, ela, a doutora Flávia Rodrigues. Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos que nos assistem, o pessoal do Facebook, né, que nós estamos aqui em live também. O doutor Alfredo Leonardo, que está aqui nos dando um apoio, vice-presidente dessa comissão, né, dos direitos da criança e do adolescente, da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria agradecer, tá, Silvio, o convite, fiquei extremamente satisfeita. Há anos já, né, tentando fazer aí um bate-papo, alguma coisa nesse sentido,
mas hoje que nós conseguimos, desde a época da Rádio Globo Barbacena, né? Exatamente. Falando em Rádio Globo, vou mandar um beijo pro Darcy, né? Pro Darcyzinho. Ó, Darcy, um beijo para você e para todo o pessoal lá da Rádio Globo, que hoje não é mais Rádio Globo, né? Mas, enfim. Os profissionais são os mesmos. Os profissionais são os mesmos. Queria também mandar um abraço para o doutor Reinaldo Simões, grande doutor Reinaldo, o presidente da Ordem dos Advogados de Barbacena. Queria mandar um beijo enorme para minha querida Aline, amiga, tá? É uma grande amiga que é a vice-presidente da Ordem dos Advogados, a Aline Gonçalves. Beijo, minha linda, você sabe que eu te amo, você mora no meu coração, né? Queria cumprimentar todos os funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil, a Flavinha, o Túlio, a Carmen, a Marisa, enfim, todos. Eu, assim, me sinto extremamente feliz em poder fazer parte desta casa, né, que hoje me acolhe também, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E, enfim, mandar um grande abraço para todos os colegas, né, advogados e não advogados, e vamos cumprimentar também as nossas colegas de profissão que fazem parte desta comissão da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente acaba engasgando, né, gente? Porque ao vivo é assim mesmo. Ao vivo sempre erra, mas não tem problema. Então, a bem da verdade, eu queria dizer da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Cristina Presotti, um beijo enorme para você, Cristina, doutora Ana Rocha, doutora Giovana Cimino e o doutor Alfredo, que está aqui e, além de ser da comissão, é vice-presidente. E também eu queria mandar um beijo para a doutora Cássia, né? A doutora Cássia, que é uma grande amiga nossa, advogada, hoje ela é coordenadora do Instituto Rafaela Drummond. E terça-feira nós vamos estar lá fazendo uma visita a ela. Enfim, é muita gente para cumprimentar, é muita gente para abraçar. Mandar um beijo para Ivone, minha amiga, que está aqui na live, né? Beijo, Ivone. E para minha filha, para todo mundo, gente, é muito abraço, é muito beijo, não tem jeito. É para todo mundo, tá? Então, vamos lá, Silvio? Como é que faz? Você vai comandar? Vamos lá, como diz o poeta, vamos começar do começo? Vamos começar do começo? Porque, assim, gente, é muito... Apesar de parecer um assunto direto, mas é um assunto que possui muitas nuances e a gente tem que ir muito devagarinho para a gente poder ter uma compreensão muito boa, né, de tudo. Por quê? O direito da criança e do adolescente hoje é um assunto muito delicado. Sim. Então, a gente precisa, antes, julgar uma luz geral para depois ir iluminando os pontos aos poucos. É muito extenso, né? Não, assim, já vamos adiantando aqui, Flávio, é o seguinte. Muito provavelmente não vai caber tudo nesse programa. Então, assim, a Flávia... gente, eu não estou faltando com respeito com a Flávia. Eu sei que eu deveria estar tratando ela de doutora, mas nós temos uma amizade pregressa, então acho que... Sem problemas. A gente suprime essa forma. Apesar de ser um papo sério, é uma conversa mais informal. Isso. Então, vamos deixar a coisa um pouco mais leve. Né? Mais leve. Então, assim, Flávia, você já está convidada de antemão a voltar várias vezes obrigada. Aqui. E, aliás, todo o pessoal da OAB, o doutor Reinaldo, grande amigo, já esteve aqui com a gente. Uhum. Ele esteve aqui antes da posse dele. Doutor Reinaldo, você sabe que já te falei isso, as portas estão sempre abertas para a OAB, para todos os profissionais aqui que precisarem dar o seu recado, está de portas abertas. E, Flávia, olha só, antes da gente entrar, propriamente dito, nos assuntos da comissão, eu quero que você me conte o seguinte: como que o direito chegou na sua vida? Como você acordou, você estava lá com seus 17 anos e estava assim, você é advogado. Não. Foi assim, como que foi para você esse caminho
até se tornar uma advogada? Foi uma trajetória bastante expressiva na minha vida, né? Quando eu fiz faculdade, eu comecei em Alfenas, comecei a estudar em Alfenas e fiquei apenas 6 meses lá, depois retornei para Barbacena, terminei minha faculdade aqui e não advoguei, né? Durante esse tempo que eu terminei minha faculdade, eu fui trabalhar em outros setores, eu fui bancária, conforme muitas pessoas sabem, eu morei em Belo Horizonte, né? O tempo que eu morei em Belo Horizonte, eu trabalhei como bancária lá. Depois eu retornei, depois de um tempo, eu engravidei, tenho a minha menina, né? Como todo mundo me conhece, sabe que eu tenho a Lara, uma graça de menina, uma benção. Tem quantos anos? 14, agora já está com 14 anos. Nossa, já é uma moça. O meu filho está com 13. Pois é. Enfim, foi uma trajetória extensa, para ser bem sincera. Eu não tinha, assim, aquele interesse há anos atrás em advogar, né? Eu não tinha interesse em advogar, achava que não era para mim. Mas eu entendo que, às vezes, a advocacia para mim hoje, Silvia, ela passou a ser uma missão. Eu vejo que ela é uma missão na minha vida, porque, inclusive, há pouco tempo, eu estava até para entrar numa instituição bancária, né, que é o Bradesco, eu fiz uma prova, etc., passei, e acabou que não entrei, né, desisti, a bem da verdade, assim, temporariamente eu desisti, e fui trilhar outros caminhos, né, na minha vida, dando continuidade a essa questão da advocacia, e decidi também fazer parte dessa comissão dos direitos da criança e do adolescente. Fui muito bem aceita pela comissão, graças a Deus, pelos colegas, e fui, né, eleita presidente. Fiquei muito satisfeita, porque o meu interesse em participar dessa comissão, como você sabe, eu já fui conselheira tutelar. Sim, né? sim. A gente está aí nessa... conversando a respeito desse meu caminho, dessa minha trajetória até a advocacia. Então, eu já fui conselheiro tutelar, já conheço algumas questões, sei como que funciona, e eu sei também que a criança ou adolescente precisa de respaldo. Mas eu sempre trabalhei numa linhagem com relação à criança ou adolescente. Eu sempre gostei muito de trabalhar, Silvio, na linhagem porque hoje em dia os adolescentes, eles pensam que só têm direitos, mas não. Eles têm deveres, eles têm obrigações, e isso é uma questão que eu discuti muito com o doutor Alfredo, chamei de Afonso de novo, com o doutor Alfredo, e a ideia central é voltar a realizar alguns trabalhos, hoje não mais como conselheira, mas como advogada, né? E presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ideia hoje é trabalhar com palestras dentro das escolas, das instituições, informando aos alunos, explicando aos alunos, ensinando aos alunos a questão dos atos infracionais, né? A importância de ter conhecimento a respeito disso, porque hoje o que a gente tem visto aí nas ruas, principalmente eu que sou mãe de adolescente, você, né? Acho que Alfredo não, né, Alfredo? Mas nós temos visto aí algumas questões extremamente sérias, né, acontecendo. Eu até ontem eu salvei um print, tirei um print que eu estava no Instagram, alguma rede social. E eu vi que na cidade de Barroso, vocês chegaram a ter conhecimento disso? Adolescentes trocando tiros? Não. Uma coisa seríssima que aconteceu em Barroso. Adolescentes de 13 a 17 anos trocando tiros já.
Então, isso é uma questão, gente, que eu acho que a gente tem que trabalhar isso nas escolas, a gente tem que trabalhar essas questões junto a usar o poder que a gente tem, as armas que a gente tem. Hoje, a arma que eu tenho para trabalhar é a comissão. Então, é por meio dela que eu vou trabalhar. Já conversei com o doutor Alfredo, que é o vice-presidente, né? Nós vamos encaminhar ofícios, etc e tal, para as escolas e para todas as pessoas que quiserem a nossa participação, nós vamos encaminhar e vamos fazer um trabalho sério e, se Deus quiser, um trabalho de excelência. E partindo, né, agora para a gente para a atividade mais da comissão agora, tudo, igual você falou o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção, que hoje o adolescente, ele fala mas eu tenho direito disso, fala-se muito de... Fala-se muito em direito, mas fala em dever. Bate muito nessa questão. E isso, assim, tem, pelo menos, assim, tem desencadeado, além dos distúrbios, assim, sociais, tem causado muitos distúrbios dentro das escolas. Exatamente. Escolas também. Porque, assim, na nossa época, né, gente, infelizmente, nós somos da mesma faixa etária. Acima de 40 aí, né? 40 mais. E nós somos de uma época em que, assim, o professor era quase que um ser sagrado dentro da sala de aula. Hoje, se o professor der uma nota baixa para o aluno, vai todo mundo em cima, né? Não tem aquele respeito mais. Existem diversos vídeos de aluno pegando o lixo da sala e arremessando no professor e tudo. Você acha o seguinte, que hoje você está assumindo... a pergunta que eu vou fazer, eu não estou emitindo juízo de valor a quem estava antes na presidência, no caso de Barbacena, mas sim, eu estou relatando um fenômeno que a gente vê no país inteiro, que a gente acompanha isso pelas redes sociais, pelos noticiários e tudo. Que, assim, você acha que o jovem, o adolescente hoje, ele foi dado a ele mais asa, tipo assim, igual assim, entendo, uma autonomia. Deu uma autonomia que ele não está pronto para ter? Você acha que está na hora de trazer esses adolescentes para um choque de realidade, mostrar assim, olha, meu amigo, se você quer determinada coisa, você tem que conquistar aquilo ali, porque hoje praticamente ele acha que todo mundo tem que dar as coisas para ele, assim. Você acha que é trabalho da comissão, juntamente com a sociedade civil organizada, encabeçar esse trabalho? Então, o trabalho da comissão, na verdade, a gente trabalha em defesa, né, da criança e do adolescente. E quando a gente faz um trabalho educativo, né, dentro das escolas, traz conhecimento jurídico para esses adolescentes, automaticamente eu já estou impondo limite a eles. Porque a falta de conhecimento traz inúmeros problemas. As pessoas às vezes falam, né, a respeito falam, se você usar o termo arrogante, todo mundo já vai olhar para você de outra forma. Mas, a bem da verdade, o termo arrogante, aliás, desculpa, né? Ignorante. Não seria arrogante, seria ignorante. Desculpa. É uma ausência de conhecimento. E o que acontece hoje com os jovens? Essa ausência de conhecimento. É só isso. E, inclusive, isso às vezes parte também até dos próprios pais, que não tiveram oportunidade de obter determinados conhecimentos, que precisaram trabalhar e precisam trabalhar. Enfim, e tem a parte da sociedade também que sabe muito bem, né, a respeito dos deveres e às vezes passa um pouco a mão na cabeça. Então,
Eu acho que a gente tem que começar a mudar isso daí dentro das escolas. A gente tem que começar a mudar isso dentro da nossa casa, né? E criar mesmo essa questão de trazer uma informação educativa para eles, para a gente começar a mudar essas histórias. Que o que está acontecendo hoje, sinceramente, falando em termos de legislação, o que nós vamos poder fazer? Fica complicado. A gente tem, né, as medidas socioeducativas, enfim. Contudo, a gente sabe que no final das contas, infelizmente, o Estado não proporciona aquilo que deveria proporcionar. Hoje, se você entrar num presídio, você vai verificar as condições de um presídio. Você vai conseguir enxergar a condição de um presídio hoje. Né? Que, assim, surreal as condições de um presídio hoje. Aí eu sei que as pessoas vão dizer, mas aprontou, tem que estar... Sim, ok, não vamos discutir a questão do que o fulano fez, o que a fulana fez que levou a ir parar num presídio. Hoje o assunto não é esse, né? Eu estou falando da questão de Estado, eu estou falando da questão de trazer, ao invés da gente fazer, de trazer construção de presídio, construção de casa de custodiado, construção de exemplo, de Serespim, igual tem em Juiz de Fora, vamos fazer outra coisa, vamos colocar mais esporte. Eu achei muito bacana o doutor Reinaldo, presidente da OAB, o que ele fez? Ele fez uma parceria. Você lembra o nome do pessoal? Eu não estou lembrando o nome agora. Eu vi. Você viu? Foi esses dias agora. Foi esses dias. Jiu-jitsu para os advogados e para os estagiários. Gente, se o município se interessar e sabendo que o município tem condições, né, de tentar expandir uma situação assim, a gente tira muito adolescente. O que acontece hoje? A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Não tem com quem deixar. Aonde deixar. Fica em casa. Fica em casa fazendo o quê? Não está estudando. Não está estudando. Outra coisa que eu acho muito interessante, isso aí é algo que me chamou muita atenção, que eu vou dizer para você. E eu falo isso muito com a minha filha, tá? Isso aí é algo que eu falo com a minha filha e vou passar para todos, né? Aquele menino, porque nós que somos mães de meninas, a gente sabe a dificuldade que é, né? Para poder... A menina sempre é mais sentimental, ela é mais carente, então a gente tem que ter uma outra estrutura. Uma outra estrutura, exatamente. E é o que eu falo com a minha filha. O menino que dá atenção para você o dia inteiro, que não faz nada, ele não faz um curso, ele não estuda... nada. Ele não tá investindo no próprio futuro, né? O que esse menino tem para te oferecer? Nada. Porque se ele te dá atenção o dia inteiro, é porque ele não tem o que fazer. Você concorda comigo? Absoluto. Pois é. Então, agora, o menino que dá atenção, o menino que estuda, um adolescente que estuda, que às vezes está num projeto aí de menor aprendiz, ele vai ter tempo? Não. Para dar tanta atenção? Não. Então, por que hoje a gente está com esse problema tão grande das meninas estarem se envolvendo com meninos aí que já estão num caminho não tão legal? Não estou dizendo só dos meninos não, tá, gente? Não estou passando a mão na cabeça das meninas, não. Porque hoje em dia também as meninas... não tão fáceis também não, tá? Hoje são os dois lados. Isso. Mas assim, isso aí eu tô trazendo tanto para menino quanto para menina. É importante ressaltar isso. Da mesma forma que a menina, rapazinho, que te dá atenção o dia inteiro, não tá fazendo nada, não estuda, não faz o menor aprendiz, não faz nada, que futuro essa menina vai poder te dar amanhã? Nenhum também. O que você acha que ela vai te oferecer amanhã? Problema! Ainda mais hoje, porque assim, no tempo dos nossos pais, tinha aquela coisa a mulher ficar mais em casa. Sim. E o homem ser o provedor. Hoje não. Mas hoje a nossa realidade é outra. As mães... Sabe, tem que correr atrás. A mãe cria filho sozinha. E assim, você tem, por exemplo,
a gente vê nas universidades que nós temos aqui na cidade, várias delas oferecem um projeto que chama, acho que, Trilha do Futuro, onde você aprende profissões de cabeleireiro, Sim. maquiagem, parte de estética, enfermagem. É só procurar que tem várias opções. Mas hoje em dia também eu vejo assim que o jovem ele está muito assim desmotivado a buscar isso. Não tem motivação. Sabe? Mas aí já entra aquela questão das redes sociais também, né? Sim. Já entra essa questão das redes sociais, TikTok, enfim, todos, a gente não pode ficar falando muito porque tá no YouTube, né? A gente não pode Não, ficar mas citando. assim, eu quero dar um exemplo, aproveitar, igual assim, eu vou dar um exemplo meu aqui. A Flávia está aqui, o doutor Alfredo, estão vendo, né, a estrutura que a gente opera aqui. Eu não tenho ninguém para ajudar. Aí você fala, nós vivemos numa época onde que tudo isso aqui é a coisa mais comum de se ver, de se e eu não tenho uma pessoa preparada para poder estar aqui ajudando. Ou que se interesse, pelo menos. Ficar na internet, tudo, fica o dia inteiro. Mas aproveitar isso para ganhar dinheiro. Porque o que acontece? O primeiro computador que eu tive na nossa casa, quando eu era criança, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai deu o computador para o meu irmão, que já fazia faculdade. Né? E computador, a informática não era nem de perto. Não, na nossa época a internet era discada, lembra? Não tinha internet. Eu estou falando aqui e eu estou falando aqui pré-internet, eu não estou falando de internet, não. Eu estou falando aqui de 1994, 95. E assim, os meus dois irmãos mais velhos, eles já faziam faculdade, e eles ganhavam dinheiro digitando trabalho para a faculdade. Depois eu... Olha o Silvio dedando o irmão. Não. Era digitando trabalho, não era fazendo trabalho. A pessoa fazia o trabalho, dava para digitar. Viu? Tá dedando, irmão. Não, mas eu comecei a trabalhar com informática nessa época. E para mim o computador, ele sempre foi... É claro que já joguei joguinho no computador, muito. Mas eu sempre usei o computador para ganhar dinheiro. Sim. E assim, numa época em que era difícil ter. Quando o meu pai comprou o computador lá para casa, virou atração turística entre os meus amigos. Porque não existia essa coisa de ter computador em casa. E ainda era aquelas tubo, entendeu? Era uma coisa. E assim, eu fico pensando, o que me traz muita reflexão, e vai entrar na pergunta que eu vou te fazer, é o seguinte, porque naquela época a gente tinha pouco recurso e muita imaginação. Hoje se tem muito recurso e pouca imaginação. E assim, será que não seria o caso dos poderes, né? No caso a OAB, através da comissão, juntamente com o poder judiciário, poder público e a sociedade, pegar essa mão de obra desqualificada no ponto que eles não têm preparo, tá? Desqualificado e preparar esses jovens para o futuro, será que não é um caminho para trazer uma consciência maior de cidadania para eles? Com certeza. Isso é um dos trabalhos que a gente pretende, né, nessa comissão fazer. Tentar desenvolver alguns projetos, a bem da verdade, desenvolver os projetos e colocá-los em prática. Né? Queremos colocar o projeto em prática. Mas, para isso, é aquela história. Eu tenho que querer, mas o outro tem que querer também. E hoje eu vejo uma questão,
a escola, a gente sabe que a maioria dos estudantes, eles não gostam de estudar. Não tem a motivação. Não tem a motivação, né? Ela não tem uma motivação para estudar, é sempre aquela situação maçante. Então, a intenção também nossa, principalmente nas escolas municipais, né, que a gente já havia conversado, nas escolas municipais e estaduais, o nosso interesse é levar algo diferente para eles. Porque, infelizmente, as escolas estaduais e as escolas... as municipais, eu não sei muito bem aqui em Barbacena como que está. As estaduais, eu vejo que não tem, assim, um trabalho bacana em prol dessas escolas para trazer algo diferente para esses adolescentes, para que eles mudem a visão. O que a gente tem visto nas escolas, algumas escolas, são agressões, né? Contínuas, arbitrariedades, situações que, infelizmente, a gente vai precisar de um outro momento assim, para poder discutir somente isso. Não, parece que tá todo mundo perdeu meio que o rumo, né, assim, do que fazer. Porque assim, eu tenho contato com professores, os professores estão desmotivados porque são mal valorizados. São mal remunerados. Mal valorizados, no caso, isso abrange tudo, né? Se você pegar hoje, se você entrar numa sala de aula de uma escola do estado, de algumas escolas, não estou dizendo de todas, tá? Mas de algumas, realmente é desanimador. É desanimador tanto para o professor quanto para o aluno. Agora, investimento a gente sabe que tem, né? Que recurso a gente sabe que vem. Teria que, por exemplo, cadê as quadras para os alunos jogarem bola, fazer uma educação física bacana? Cadê? Isso aí tem que ser verificado. Eu acho que hoje, assim, é aquele velho... O que eles mais gostam hoje, na verdade, é a educação física, é o momento que eles mais gostam. E eles não têm. Nem isso eles estão tendo. Porque eu acho assim que você tirou o atrativo e você também tirou do professor a autoridade também. Autoridade, exatamente. Porque assim, igual a gente falou aqui no começo da nossa conversa, o professor na nossa época, ele era... Autoridade, ele é autoridade. Ele continua sendo, mas foi tirado dele, eu acho, a prerrogativa de trazer aquele aluno para a realidade. Tipo assim, filho, você não está aqui para passar o tempo, não. Porque hoje eles frequentam. Igual, assim, por quê? Eles têm a certeza da aprovação. Uhum. Hoje não se reprova mais. Então, o que acontece? O professor, muitas vezes, ele trabalha o dia inteiro. Se for mulher, ainda tem a jornada de casa. Tripla jornada, né? A jornada de casa, que às vezes dá aula... Não, e tem professor que dá aula... Por exemplo, eu conheço uma professora que ela tem dias na semana que ela dá aula de manhã, de tarde e de noite. Sim. E ainda, na hora que chega em casa, tem que... Arrumar a casa, lavar roupa... Dar conta da casa... Dar conta de tudo, olhar preparar a aula do dia seguinte. Então, ou seja, você massacra essa pessoa, esse profissional, essa profissional, e ele chega para dar aula, ele não pode corrigir o aluno. Não. Ele não pode... Porque foi dado muito poder, né? Então... mas a gente tem que olhar pelos dois lados também. Eu vejo assim, concordo plenamente com essa questão.
do adolescente hoje ter uma autoridade que ele não deveria ter, né? Isso tem que haver um equilíbrio. Ele tem que ser ouvido, mas ele tem que respeitar. Tem que ser ouvido, mas tem que respeitar. Não, respeito é a base, né, de tudo, né? E também, mas a gente vê muito também com relação a algumas condutas gente, em qualquer lugar tem profissionais bons e tem profissionais ruins. Sim, em qualquer área. Fato. Né? E a gente analisa algumas questões e verifica também que alguns profissionais não estão aptos a estar ali, devido a determinadas condutas, né? A forma de tratamento, ser quem ele é, do jeito que ele é, sem problema nenhum. Cada um tem que ser do jeito que quiser ser, né? E o problema não é esse. O problema maior é o tipo de tratamento que esse profissional tem dado ao aluno dele também. Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade de ensinar, você tem que fazer da melhor forma que você puder. E a pessoa tem que saber que ali ela está lidando com cada um tem uma criação diferente, uma família diferente, né? A gente ainda existem aí várias situações, eu vejo muita discriminação também com relação às mães que criam filhos sozinhas. Isso eu vi muito em algumas escolas, né? Eu acho assim algo bem triste, porque eu valorizo até demais essas mães, porque eu sei o tanto que essas mães lutam e que essas mães trabalham para dar uma boa educação para os seus filhos, para tentar fazer o melhor para eles, né? Mas ainda existe essa questão da discriminação. Enfim, a bem da verdade, Silvio, é uma bola de neve, né? A gente tem aí uma sequência de situações hoje que já está chegando num nível que a gente já não sabe mais para que caminho vai percorrer. E a ideia mesmo dessa comissão é tentar, dentro da nossa cidade, em Barbacena, das nossas escolas aqui, trazer uma mudança, um pouco, modificar alguma coisa, trazer alguma coisa boa para essas crianças e para esses adolescentes. Porque eles ainda dá tempo de muita coisa mudar. Eu acho assim, uma coisa que sempre teve na nossa criação, eu vou usar sempre a nossa criação porque é o nosso parâmetro de comparação. Sim. O antes com o agora. Eu acho assim que o adolescente hoje, a criança, o adolescente, ele anseia, ele não quer esse excesso de liberdade porque ele não sabe fazer o que fazer com essa liberdade. Uhum. Né? E o adolescente, e eu vejo isso porque já tive a oportunidade, quando você coloca esses adolescentes num ambiente de disciplina, onde você começa a passar para eles questão de horário, questão de obrigações, você quer isso, mas você tem que fazer isso. Ele começa a despertar o potencial dele. Será que se nós tentarmos resgatar essa postura do professor como resgatar a autoridade do projeto, a gente está falando um pouco do ambiente escolar, porque o ambiente escolar é o ponto nevrálgico da sociedade. Né? Tudo parte dali. Dali vão sair profissionais. Né? Então, será que não seria? Porque assim, o professor foi tolhido de muita da sua autoridade. Uhum. O que adianta ele preparar a aula, fazer a avaliação, dar duro, para no fim do ano aquele aluno, se ele aprende, tanto faz se ele aprendeu ou não aprendeu. Então, eu acho que, será que não seria assim, trazer para a mesa de discussão o retorno
de certas posturas que foram abandonadas, principalmente questão de disciplina e tudo? Pois é, aí é uma questão que já envolve até... são situações que a gente, dentro da nossa realidade como comissão, a gente consegue trabalhar isso de uma forma diferenciada, né? Você analisou pelo âmbito da troca, né? Você faz e eu vou te beneficiar. Você faz... É um caminho, talvez seja um caminho, né? Mas, como essa questão da disciplina hoje, que os alunos não são reprovados, como você citou anteriormente, o que acontece? Isso não está dentro do nosso poder, porque uma comissão ou várias comissões, neste momento, não vão conseguir mudar essa realidade. Né? A gente não vai conseguir, mas a gente consegue mudar essa realidade de outra forma, não, porque isso virou uma legislação. Então nós não vamos, isso é lei. Mas a gente não vai conseguir mudar isso assim tão facilmente. Com certeza, mas eu penso que por meio de trabalhos diferenciados, qual que é a questão? A gente quer tentar ajudar a mudar o comportamento. Eu ajudando esses alunos, essas crianças, esses adolescentes a enxergar o mundo de uma forma diferente do que eles veem hoje, eu acho que já vai ser um grande avanço. Porque eu tenho que fazer, junto a esta comissão, e a tentar mostrar para eles, por meio do nosso conhecimento, a importância de viver uma vida diferente, a importância do estudo, de postura, a importância da postura, a importância de não cometer atos infracionais, né? É isso que a gente quer levar para eles. E claro que tem as questões que nós vamos também, a gente pode conversar em outra oportunidade, nós conversamos até com a doutora Cássia, né? É uma questão de analisar junto ao Conselho Tutelar também, porque hoje em Barbacena a gente tem um Conselho Tutelar, tá? Nesse Conselho Tutelar existem cinco pessoas só que trabalham. Para uma cidade do tamanho de Barbacena é muito pouco. É muito pouco, né? E assim, vamos falar a verdade. O Conselho, eu posso falar porque eu já estive lá. Ele não tem ele é um órgão autônomo, né? Mas, de uma certa forma, ele está ali, entre aspas, por debaixo da prefeitura, né? A prefeitura, eu acho até que isso aí eu vou ser obrigada a falar a verdade. Eu acho que a prefeitura, esse atual governo nosso, ele fez boas coisas para o Conselho Tutelar. Hoje o Conselho Tutelar tem um veículo, né, próprio do Conselho, que na minha época não tinha. Eu cansei de sair no meu próprio carro para poder averiguar denúncias. Cansei de pedir apoio à Polícia Militar e eles apoiavam, né? Cansei de ter que pedir, porque às vezes não tinha como. Eu saí pela madrugada, sozinha, e em determinados lugares para realizar um trabalho, né? Ali, às vezes, um abandono de incapaz, enfim, várias situações que acontecem, que são reais. Então, hoje eu acho até interessante, porque o Conselho tem alguns... Foi um pouco mais valorizado. Acho que, inclusive, até a remuneração hoje eu acho que está melhor também. Eu acho que isso até ajuda, né? Motiva mais. Motiva o conselheiro a trabalhar. Mas ainda precisa de melhorar muito. Ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente não pode citar, aqui não é o lugar, né? Para a gente poder realizar determinadas falas mas eu vejo que ainda falta muita coisa para esse conselho trabalhar e fazer a diferença. Quem que é a presidente do conselho aqui hoje? Não sei hoje quem está como presidente do Conselho Tutelar aqui em Barbacena. Nós vamos, eu vou pedir para a produção, pedir para a produção averiguar isso para a gente trazer a presidente aqui para conversar, para ela contar para a gente das dificuldades que o Conselho tem enfrentado, o
que precisa ser melhorado para que nós, daqui do canal Cidades em Cena, possamos ser instrumento para ajudar nessa melhora, né? Tem várias questões, e são muitas questões que é necessário discutir, é necessário levar em pauta, e tem que haver ali uma junção dos poderes, né? O município tem que ajudar, as pessoas têm que querer trabalhar, a verdade é essa, né? Tem que buscar buscar a melhora da situação. Que não é fácil. Que não é fácil. Mas eu acho que se todo mundo, né, se todas as pessoas que estão envolvidas neste trabalho, elas tiverem interesse e cada um fizer a sua parte, não ficará, não vai sobrecarregar e nós vamos conseguir aí, nós vamos conseguir alcançar um objetivo, né? Ô Flávia, então assim, mas a comissão, ela já existe há quanto tempo? Você tem esse dado? A comissão, não, ela sempre existiu, né? A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbacena sempre existiu. Ah, tá. Porque ela deve ter surgido mais ou menos na época da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Provavelmente. E hoje são quantas pessoas? 5. São 5 pessoas da também. comissão. E ela é uma comissão permanente do caso de todas as subseções da OAB. Sim. Cada subseção tem a sua comissão, né? Sim. Aqui em Barbacena nós temos a nossa, Barroso tem a deles, Belo Horizonte tem a deles. São profissionais distintos, cada um. Lá pode ser que tenha até mais. Vai variar de acordo com a cidade. Vai variar. E você você assumiu recentemente? Sim. Tem quanto tempo que você assumiu? Agora em março. Então tem menos de um mês. Menos de um mês. Então, você está fazendo meio que a sua estreia, né? Aqui como Exatamente. Presidente e porta-voz dessa questão. Né? Isso. E além eu acho que, sei lá, uma pergunta até meio óbvia, mas é preciso ser feita. O papel da sociedade junto à comissão da OAB é importante? Claro, muito importante. A gente precisa da sociedade civil para que a gente possa dar ênfase ao nosso trabalho. Inclusive, a projetos futuros que nós vamos, né, colocar em questão, a sociedade é extremamente importante. E algumas coisas que futuramente eu pretendo colocar em execução, isso vai ser conversado junto à comissão, até para a questão as questões de esportes. A intenção, na verdade, por que essa pergunta é interessante? A gente vai precisar de muito apoio da sociedade civil, muito apoio. Uma vez que a gente vai precisar de patrocínio para alguns eventos que a comissão vai fazer para a criança e para o adolescente. Então, a participação da sociedade é extremamente importante. E eu até já coloco aqui o que nós aqui do canal Cidades em Cena pudermos contribuir com o trabalho de vocês. Nós é só avisar a gente antes, com antecedência, que a gente vai estar lá, não só no dia, mas também divulgando. Sim. Igual eu já falei aqui, né? Sempre vai ter um espaço aberto para vocês nós agradecemos virem imensamente. aqui e falar. Se você não puder vir, doutor Alfredo. Mas vamos dar a palavra também ao doutor Alfredo. Vem cá, doutor Alfredo. Chega próximo a gente aqui. Gente, eu vou dar a palavra ao doutor Alfredo. Depois eu volto para a gente continuar a nossa pauta. E peço licença a todos. Isso aí. Agora vamos passar aqui para o doutor Alfredo, aqui, que é o vice-presidente da comissão. Não é Alfredo. Eu falei Alfredo, né? Eu falei certo, né? Certo. Doutor Alfredo, muito obrigado por você ter vindo, também junto aqui com a Flávia. E doutor, é o seguinte,
Como que é para o senhor, assim, como que o senhor enxerga o trabalho dessa comissão? O senhor já fazia parte dessa comissão ou é a primeira vez que tá nessa comissão? Como que é isso, essa questão? Primeiro, gostaria de dar boa noite a todos os ouvintes, ao senhor, à doutora Flávia, com o devido respeito. O papel primordial da comissão é a gente alavancar, mostrar que a educação é um ponto fundamental, com eventos, com novas propostas, para que as crianças, para que os adolescentes possam sair de alguns pontos de abandono e terem pontos de estudo, de força e de entendimento. Eu estou nessa comissão nesse momento, no primeiro momento, não fazia parte de uma comissão, para mim está sendo uma honra, em nome da gestão do Dr. Reinaldo, da doutora Aline. O doutor Reinaldo é um grande amigo, uma pessoa, um profissional que eu já conheço há alguns anos, já tenho o prazer de poder chamá-lo de amigo, ele já esteve aqui, né, eu já disse aqui, já esteve aqui com a gente. E o senhor já está na carreira jurídica há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Então já tem uma boa estrada. Já tem uma boa experiência, já tem um bom conhecimento. E qual que é a área que o senhor atua? Assim? Eu atuo na área de direito de família, direito de sucessões, na área civil em geral. Na área civil, tá. É uma das áreas talvez seja mais solicitada ultimamente no mundo jurídico, né? Exatamente. E, doutor, é o seguinte, igual você está aí juntamente com a Flávia nessa empreitada aí, né, de estar à frente dessa comissão, que é uma comissão, assim, eu diria vital, porque ela lida com a sucessão da nossa sociedade, né, que são os adolescentes de hoje vão nos substituir aí no futuro, né? Como que, assim, o senhor vê a importância dessa comissão para a sociedade, para a nossa sociedade, assim? Essa comissão é de suma importância, de suma relevância, para poder ensinar, para poder mostrar que a gente pode mudar os adolescentes, mudar as crianças com a educação, com o ensino, explicando quais são os deveres, quais são os direitos, tanto das crianças quanto dos adolescentes, e buscando junto aos órgãos públicos o apoio necessário, as pessoas também que queiram também colaborar, para que todas as crianças, todos os adolescentes possam evoluir, possam estudar, possam estar à frente. Que só com o estudo, só com a educação e só com a cultura que a gente consegue fazer uma sociedade melhor e consegue fazer os jovens o futuro da nossa nação. Não, com certeza. E, né, igual, né, já falei aqui, vou reiterar novamente, sempre que a doutora Flávia, o senhor, qualquer outro membro da comissão, qualquer pessoa, qualquer membro da diretoria da OAB precisar, a gente vai estar aqui para poder fazer esse esforço. Porque um dos papéis aqui do canal é justamente esse, é de levar informação, levar conhecimento, fazer a ponte, ser uma ponte, porque assim, acaba que o mundo do direito, assim, né, principalmente o pessoal da OAB e tudo, acaba que fica um pouco distante da sociedade, a sociedade fica um pouco distante Ficou, que agora não fica mais. Então, porque vocês estão construindo pontes, né, para que haja o diálogo, para que haja a troca de experiência e tudo. E o senhor consegue, assim, nos seus anos já como advogado, como que o senhor viu antigamente e vê hoje essa relação com a sociedade? Bom, os tempos são bem distintos da época até que eu também era jovem. Eu não sou jovem, mas que eu também estudava. Somos todos jovens. Somos todos jovens. E o que a gente
busca é realmente com os projetos, com as ideias inovadoras e muito importantes da nossa presidente, de colocarmos eventos, palestras em escolas, tanto nas escolas municipais, quanto as escolas estaduais e também as escolas particulares, caso concordem, para que essas crianças entendam quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que devem fazer, o que devem buscar, porque o foco primordial da gente é explicar quais são os direitos, quais são os deveres e com a educação, para poder saber respeitar os professores. Na minha época, a gente tinha medo, temor, uma reverência aos professores, e isso é muito importante. Os professores são a base de tudo. Sem os professores, eu não estaria aqui, não estaria o Dr. Flávio, não estaria o senhor. Sim. Então, é isso que a gente quer, mostrar e alavancar a educação para que todos os jovens possam ter um futuro brilhante. Isso é primordial. Doutor, o senhor falou assim, tudo e mais um pouco com relação a isso, porque, né, mais uma vez aqui eu vou lembrar da minha época de estudante, e eu me lembro com muito carinho de todos os meus professores que eu tive. Infelizmente, alguns deles já estão nos deixando, né? Também, né? Se eu estou com 40 anos, o pessoal está beirando aí os 80, até mesmo 90, se bobear. Mas, assim, eu me lembro com muito carinho dos meus professores. Graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com todo. Chamo-os de professor até hoje. Professor. Não, sempre vai ser professor, né? E o senhor falou uma coisa que é verdade. Temos que trazer de volta essa... trazer para esses profissionais a importância que eles tinham, que ainda tem, mas a gente precisa valorizar mais eles hoje. Muito importante. Todos os professores são importantes, porque sem educação, sem cultura, nós não teremos um país brilhante. E isso é primordial para ensinar todos os jovens. Ponto importante: estudar, estudar e estudar. Com certeza, não tem para poder fazer outra coisa. Não, e assim, não é para poder fazer outra coisa, não, porque a gente nunca para de estudar. Aqui, o tempo todo eu estou estudando, né? Às vezes compra um equipamento novo, você tem que estudar para ver como é que aquele equipamento funciona. Tem que estar sempre... E hoje eu sinto muita falta de ter uma mão de obra qualificada para estar ajudando nos processos aqui internos aqui do canal, porque todo mundo vê só o que está bonitinho na tela, mas não vê o tanto de fio que está espalhado aqui. Às vezes, para montar tudo isso aqui, leva 1, 2 horas, tem que testar microfone, ver se está tudo funcionando, cabo. Então, a gente precisa mesmo, assim, despertar no jovem a vontade do conhecimento, despertar a dúvida, né? Como que aquilo ali funciona, né? Doutor, olha, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, conversado com a gente, junto com a doutora Flávia, e mais uma vez quero reiterar, estamos de portas abertas para vocês, o tempo que precisar, pode mandar pelo meu WhatsApp, pode mandar pelo Instagram. Silvio, vai ter uma palestra tal dia, a gente vai lá fazer a cobertura, vai lá fazer a divulgação, porque nós precisamos nos unir para que nós possamos ter um país melhor, né? Agradeço muito a gentileza do senhor comigo, da gentileza do senhor com a doutora Flávia. É um prazer e pode contar conosco. A Comissão de Defesa das Crianças e dos Adolescentes será forte e bastante atuante em Barbacena. E se depender da minha ajuda, pode ter certeza que vocês vão atingir o objetivo. Muito obrigado a todos e vou passar para a doutora Flávia. Muito agradecido. Obrigado, doutor Alfredo. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, a gente está falando isso. Vocês acham que às vezes é um discurso vazio ou alguma coisa assim, mas é o seguinte: se não for feito esse trabalho mesmo com pessoas que estão realmente empenhadas em fazer esse trabalho, a coisa lá na frente vai ficar complicada. Flávia, assim, você eu te conheço já há algum tempo. Sim. A gente já se conhece, né? A gente se fala há muito tempo. E você sempre me passou
essa imagem assim, de uma pessoa muito determinada, assim, de pegar e fazer. Ó, eu vou, porque você sempre foi uma pessoa... Gente, se tem uma pessoa inquieta, chama-se Flávia Rodrigues. É verdade. Eu conheço, porque assim, ela sempre... Silvio, olha, eu estou querendo fazer isso aqui. Eu te ajudei a desenvolver embalagem, várias coisas. Sim. E assim, eu te vejo... apesar de... E o engraçado, hoje é a primeira vez que estamos frente a frente. Pessoalmente. Pessoalmente. É a primeira vez. É a primeira vez. Mas, assim, olhando para você, eu vejo, assim, que você tá com aquele fogo no olhar, assim, de determinação, Sim. assim. Você tomou para si isso como uma missão de vida? Sim. Sim. Tomei para... É isso que você disse. Eu peguei para mim como uma missão de vida. Eu vou fazer esse trabalho. Eu já havia começado, né? Depois eu saí do conselho. Eu não saí porque o meu tempo havia acabado. Se eu quisesse ter continuado ali, eu teria continuado. Eu saí porque eu tomei essa decisão. Eu pedi a exoneração do cargo na época. E agora, como advogada, surgiu essa oportunidade, né? Quando, inclusive, na verdade, eu até agradeço imensamente a doutora Aline, né? A doutora Aline Gonçalves, que é vice-presidente da OAB hoje, terceira subseção, porque foi até ela quem me convidou para fazer parte da comissão. Até então eu não tinha feito a minha inscrição, não tinha me colocado nessa posição, né? E ela me mandou uma mensagem e pediu, né, que eu fizesse parte de alguma comissão. Eu falei, tudo bem, então eu vou fazer parte da comissão dos direitos da criança e do adolescente. Faço parte de outras 2 comissões também, mas a comissão que eu creio que eu vá trabalhar hoje, que eu quero trazer projetos e benefícios, enfim, vai ser a comissão da criança e do adolescente. Até porque a comissão de direito na escola, nós temos bons profissionais que já atuam lá. E é claro que haverá uma junção também, né? A comissão do direito na escola acaba que, de uma certa forma, nós vamos trabalhar em conjunto em algumas questões, né? Mas eles têm um foco diferenciado. O foco deles é diferenciado do nosso. O nosso é trazer benefícios para essas crianças, para esses adolescentes, tentar mudar essa realidade. E é bom a gente enfatizar uma questão aqui. Eu estou sempre falando da escola municipal e da escola estadual. O doutor Alfredo citou as escolas particulares. Nós também temos interesse nas escolas particulares, obviamente, né? Mas quando eu dou ênfase, Silva, a essas questões das escolas municipais e estaduais, porque a maioria hoje dos alunos que estudam em escolas particulares, eles têm um poder aquisitivo melhor. Então, eles já fazem cursos, as meninas fazem aulas legais, os pais, graças a Deus, têm condições, né, de proporcionar isso aos filhos. Para que esses filhos estejam, no momento em que eles não estão em aula, eles estejam em uma atividade no inglês, eles estejam fazendo uma aula de dança, enfim, eles conseguem proporcionar isso aos filhos. E o que já não acontece muito na escola municipal e na estadual, porque a diferença, né, a questão do poder aquisitivo aí dificulta. Então, eu acho importante a gente trazer essa igualdade, tentar pelo menos alguma coisa nesse sentido, sabe? Trazer uma igualdade. Esses meninos não podem ficar jogados do jeito que eles estão, não pode. E outro detalhe também que eu acho muito importante, que a gente tem que trabalhar, isso independentemente de escola, municipal, estadual, particular, questão de assédio sexual, assédio moral. Esses meninos têm que saber,
da importância. Discriminação. Né? Discriminação, mas os assédios também. A gente tem que trabalhar isso de uma forma assim, bem pesada mesmo, porque a gente vê que a situação está ficando cada dia pior. E assim, mas a gente tem visto aí, né, pelo menos assim, nós, mais uma vez, que viemos lá de década de 80, viemos para cá, uma coisa assim que a gente precisa falar, porque talvez que isso tem muito a ver também com o comportamento das crianças, dos adolescentes de hoje, que assim, hoje a gente vê que, por exemplo, a música da nossa época, gente, a gente escutava Legião Urbana, Capital Barão, Inicial. Titãs, Capital. Capital Era Inicial, isso que tocava. né? Hoje era isso, é isso que a gente escutava no rádio. Depois ali, também no final da década de 80, começou a entrar o sertanejo ali com Leandro Leonardo, Zezé, mas também não é nada parecido com o que tem hoje. Hoje a gente vê assim que a rádio é dominada pelo sertanejo universitário, que eu acho que está na hora dele formar e já fazer a pós-graduação dele, né? Está na hora de começar a trabalhar. E também os funks, né? Funk carioca, chamado funk carioca, né? Paulista, com letras chulas. Baixas, né? Não, eu acho que eu acho que falar baixa ainda está pegando leve, porque é pesado demais. E a gente vê assim principalmente da mulher, das meninas e tudo, a gente vê uma hipersexualização precoce. Exatamente. De crianças e dos adolescentes. Também você acha que algo tem que ser feito, claro, nesse sentido claro também? Que tem. A gente tem que trazer questões aí para esses adolescentes das consequências desses atos. Inclusive, a gente tem questões aí muito sérias hoje, né, que envolvem sexualidade entre adolescentes. E nós temos muitas questões hoje seríssimas. E a gente tem que trabalhar isso. Eu me recordo da época que eu era conselheiro tutelar, de uma mocinha de apenas 13 anos grávida. Então, assim, não foi nada era para estar brincando de boneca. Assim, não foi nada agradável, né? Não foi uma situação agradável, enfim. E eu acho que, a bem da verdade, a gravidez, em que pese para uma menina de 13 anos hoje, 13, 14, 15, não é o momento disso, mas ainda tem outras questões que têm que ser trabalhadas, que são até mais importantes do que a própria gravidez em si, né? A gente tem que trabalhar essas questões aí de sexualidade com eles, porque o que vem acontecendo são coisas muito sérias. Mesmo porque, assim, igual na nossa época, mais uma vez, era um assunto proibido. Sim. Era aquela coisa assim, debaixo dos panos. Eu acho que a mulher, ela ainda tinha um certo diálogo com a mãe na época da transição, né, de menina, quando começa o período fértil, né? Sim. Ainda tinha um pouquinho de diálogo. O homem não tinha, o homem era julgado. Vai pro mundo aí, te vira. Se vira, né? E hoje não, hoje a gente está é engraçado que, mais uma vez, né? Nós podemos fazer essa comparação. Na nossa época, que não tinha informação nenhuma, não tinha tanta gravidez precoce quanto tem hoje na era da informação. Exatamente. Né? E você acha que esses fatores culturais eles contribuem para isso? Claro, com certeza, sem a menor dúvida. Então, nós temos que buscar aí, é o que a gente está enfatizando desde o início, né? Que essa comissão pretende aí, buscar uma forma de trazer alguma mudança para a vida desses adolescentes, para que eles não sejam tão precoces, né?
Até Vivam mesmo, cada etapa. eles vivam as etapas. Eles estão pulando as etapas. Estão pulando etapas e isso vai ser prejudicial lá na frente, né? Tudo tem o seu tempo. E não está sendo dessa forma, o que a gente tem visto aí. Mas eu creio que a gente vai conseguir alguma coisa bacana, né? Creio que a comissão unida com a OAB e os demais representantes, né, do Poder Judiciário, enfim, todas as pessoas que queiram estar envolvidas nesse projeto com a gente, assim, a gente vai agradecer imensamente e eu já me disponibilizo aqui, né? Já me coloco à disposição junto às escolas, as diretoras, as coordenadoras, enfim, que quiserem, que tiverem interesse em entrar em contato conosco e solicitar palestras, solicitar que façamos que possamos fazer ali os projetos dentro das escolas, a gente eu, o doutor Alfredo e eu aqui em nome da comissão, já me coloco à disposição para a gente começar a trabalhar. Inclusive, eu e o doutor Alfredo, nós já conversamos sobre ofícios, né, que nós vamos encaminhar às escolas a partir dessa semana que vem aí, já vai começar a chegar. E as escolas que tiverem interesse, né, às vezes ainda o ofício não tenha chegado e etc., pode nos procurar, né? Pode nos procurar. Nós estamos de portas abertas, inclusive até mesmo nos colocamos à disposição na ajuda de resolução de conflitos desses adolescentes na escola, né? Que isso é importante também. Isso é muito importante. E enfim, eu acho que vai ser um trabalho bacana, vai ser um trabalho bonito, né? Um trabalho que eu sei que pode não trazer resultado 100%, porque não vai trazer 100%, mas eu sei que a gente vai conseguir alguma coisa aí e se depois, né, se futuramente as pessoas derem continuidade ao nosso trabalho, a sociedade só tem a ganhar com isso, porque mais educação, menos criminalidade, né? E um outro fator aqui que eu estava lembrando aqui também, além de música e tudo, a gente tem também conteúdos o conteúdo que é disponibilizado hoje na internet. Sim, hoje para estudar, gente, é muito fácil. Não, você aprende tudo. Você aprende qualquer coisa no YouTube. No YouTube, qualquer aula que você quiser tem no YouTube. Então a gente vê que a cabeça deles está voltada mesmo só para aquilo que não é bom. Não é para estar voltado. Então, e às vezes eles não têm esse conhecimento, né? Porque já está tão focado naquilo que não presta, naquilo que não é bom, né? Naquilo que não traz benefício. E a gente às vezes mostra para eles a realidade. Gente, olha aqui, você tem dificuldade nisso. Hoje tem um professor aqui no YouTube que ele fala isso para você sem te cobrar um centavo. Porque a internet hoje, né? Vamos dizer que o valor que se paga para ter internet hoje virou uma despesa essencial nas casas. Internet hoje tem é vital. Em qualquer lugar. Não, você na palma da mão, literalmente. Em qualquer lugar. Então basta querer. Só que a gente tem que esclarecer isso tudo também, né? Tem que ensinar. Eu acho que assim, a gente esclarecer, ensinar, trazer essas questões para eles e assim, motivar. A gente tem que motivar. Não adianta, Silvio, ser algo maçante. Porque eles já estão esgotados daquilo que é maçante nas escolas. Então, a nossa intenção hoje, como membros do conselho, né, da comissão dos direitos da criança, é fazer algo diferente, sabe? É trazer tentar trazer outras pessoas para nós, culturas diferentes, enfim, mas coisas que vão agregar na vida deles e não prejudicar. Com certeza. Bem, eu acho que já deu o nosso horário, né? Não, quer dizer, assunto tem de sobra ainda, mas depende da disponibilidade de vocês. Mas, assim, o que eu quero, primeiramente, doutor Alfredo,
apesar de não ter ficado o tempo todo na frente das câmeras, mas está presente aqui, colaborando com a gente aqui. Flávia, desde na hora que eu te chamei, você já topou na hora, isso é muito bom. Mesmo porque já tinha passado a hora da gente encontrar pessoalmente, né? É verdade. E, assim, quando eu comecei o canal, ele começou com o intuito de... Ele se chamava Mais Carandaí, que era para divulgar Carandaí. Mas aí veio aquele período lá da doença lá, e a coisa começou a tomar proporções, e eu falei assim, não, poxa, o canal, não posso criar uma estrutura para ficar só coisa. Vamos fazer desse canal um instrumento para levar uma boa notícia, um bom conteúdo para quem assistir a gente, porque o meu objetivo é para que o pai, a mãe e os filhos, no final de semana, possa pegar um conteúdo do canal, colocar lá na televisão, hoje, né, tá tudo integrado, e poder assistir. Eu recebi propostas de produtores de conteúdo do Rio de Janeiro, de São Paulo, para estarem veiculando conteúdo no canal, mas esses conteúdos iam contra aquilo que eu quero para o canal. Sim. Eu quero conteúdos que agreguem. E conteúdo bom é difícil de viralizar, né? Aquilo que não presta, viraliza rapidinho. Se eu quiser, por exemplo, se eu fizer um vídeo entrando numa banheira cheia de Nutella, vai lotar. Vai lotar de visualização. Agora, igual, por exemplo, nós temos no canal um programa chamado Silvio Tavares Por Aí, que depois do podcast é o meu programa preferido, porque é onde também eu estou totalmente inserido na produção do coisa, que é viajar e mostrar lugares, né? Então hoje se você pegar no canal, você tem eu vi, tem mostrando São João del Rei, Tiradentes, Cabo Frio, né? Cabo Frio, por exemplo, eu fui de férias com a minha família para descansar, mas como é que você descansa? Quem gosta de gravar, como é que descansa? Gravando. Então, assim, tanto que tem um caso muito legal que eu gosto de contar, que eu tenho no canal, acho que 2 ou 3 reportagens da Esquadrilha da Fumaça. Bacana. Uma feita aqui no aeroporto aqui, e a outra em Carandaí. Acho que foram 2. E eu me lembro que no início do ano passado, não sei se foi no fim de 2023 ou no início do ano passado, eu estava no supermercado em Carandaí e eu estava fazendo minhas compras, as compras que eu tinha que fazer lá que a minha mãe tinha pedido, e tinha uma criança correndo. Mas criança correndo no supermercado é a coisa mais normal que tem. Na hora que eu fui pegar o pão, uma senhora, uma mãe, uma jovem senhora, se aproximou de mim e falou assim, você é aquele moço do YouTube? Eu falei assim, como assim? Não, aquele moço do canal de Carandaí. Eu falei assim, não, sou eu mesmo. Por quê? Não, é porque é o seguinte, o meu filho ele é doido com a Esquadrilha da Fumaça. E todo dia, praticamente, eu tenho que colocar os seus vídeos da Esquadrilha da Fumaça para ele assistir. Será que você não vai lá falar um oi com ele? Não, eu falei assim, gente, é claro que eu vou. Que ele estava meio tímido, né? O menino, na época, devia ter uns 7 anos. Hoje ele deve estar com 8, 9. E quando eu vi, na hora que aquilo ali me deixou mais rico do que o dinheiro podia me deixar. Por quê? Eu vi que uma criança, um ser puro, gostava do meu conteúdo. E, por consequência, a mãe também. Então, assim, por esses motivos, o que eu bato muito na tecla, na qualidade do que a gente vai trazer para o canal. Sim. Porque eu posso trazer convidados aqui, eu posso colocar qualquer tipo de convidado aqui, não desmerecendo ninguém, mas eu prefiro trazer conversas edificantes e obviamente que nós vamos trazer
tem uma conversa de entretenimento, vamos trazer... Já passou por aqui maquiadoras, Sim. várias cantoras, né? Aliás, aproveitar, te cumprimentar eu sei que nós já estamos em abril, mas feliz mês da mulher de março. Obrigada. Né? Que o mês de março nós, por coincidência, tivemos apenas mulheres entrevistadas aqui no podcast, cada uma com uma história mais rica que a outra. Sim. E esse mês também já está indo para o mesmo caminho, porque desde que nós reestreamos o podcast, as mulheres basicamente têm dominado aí o outro lado do microfone. E isso é muito bom, porque cada pessoa traz uma vivência totalmente diferente e uma riqueza muito grande. Cada um com a sua experiência, com a sua, né, com o seu estilo de vida. Sim, né? com os seus ensinamentos. E Flávia, poder ver aqui em loco o que eu já conhecia das redes sociais, né? Ver essa sua paixão, essa sua, gana mesmo de botar a mão na massa, Sim. sabe? Para fazer a coisa acontecer. E isso já prova que já deu certo. Os seus objetivos. Amém. Já deu. Porque não basta só falar que vai fazer. Tem que fazer. Mesmo que seja sozinho. Né? Vai e faz. Não, eu tô fazendo. Eu achei ótimo o doutor se colocar na posição de vice-presidente também. E parabéns mesmo. Ele está sempre presente nas reuniões. Eu e ele, né, a gente está sempre nos reunindo na OAB e fazendo os nossos projetos, colocando. Agora a doutora Cássia vai se unir a nós. Terça-feira, como eu já havia mencionado, nós vamos fazer uma visita lá no Instituto Rafaela Drummond, que é aquela... nós vamos trazer até a presidente para conversar. A doutora Cássia, Sim, vamos trazer ela aqui para conversar. Ela é ótima, uma pessoa Aliás, muito bacana. é um fato até trágico, né? Foi a questão do suicídio, né? Que eu só conheci a Rafaela já no pós-mortem dela. E olha que ela morava em Carandaí. Sim. Infelizmente, teve que haver essa tragédia para que eu a conhecesse. E fiquei também numa situação muito complicada, porque eu conheço todas as partes envolvidas. Literalmente. Não é por força de expressão, conheço todas as partes envolvidas e eu me lembro que na época eles até me perguntaram, mas você não vai colocar nada? Eu falei assim, gente, é o seguinte, é um assunto muito espinhoso, que precisa de uma maturidade muito... Acho que agora, eu sei que já passou muito tempo, agora talvez seja um momento que eu possa fazer um trabalho mais... responsável em cima desse caso, porque no momento que as paixões estão acaloradas, que está acontecendo a situação, é muito fácil falar que a fulano é culpado, não sei o quê. Nesse caso existe, claro, uma vítima, que é a Rafaela, né? Eu não a conheci, mas o que aconteceu com ela não deveria ter acontecido jamais, e infelizmente isso é uma coisa muito comum em todas as áreas de serviços, né? Seja tanto, né, público, privado, essa coisa do assédio moral é bem marcante, mas a gente tem que tratar sempre tudo com muita parcimônia, cautela. E assim, eu estou muito orgulhoso de estar fazendo parte desse momento de estreia de vocês nessa função. E já falei uma vez, vou falar novamente, o canal, os microfones estão de portas abertas. O que a comissão precisar, a gente sempre vai precisar. É só chamar, gente. Né? Às vezes, se vocês forem fazer alguma cerimônia, que quiserem fazer a transmissão, Silvio, nós vamos fazer uma cerimônia tal dia, tem gente que você dá um suporte para a gente, fazer uma transmissão ou fazer tal, estaremos lá com vocês. E Flávia, é o seguinte, eu sei que o nosso papo aqui foi um papo muito sério. Sim. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira no final, mas eu acho que hoje nós vamos pular?
Sim. Porque eu acho que não vai caber dentro do contexto nosso conversa aqui hoje, mas eu quero que você volte aqui para a gente falar de assuntos mais leves, coisas mais divertidas. Aí a gente pode fazer essas dinâmicas aí. Com certeza. Então, já está o convite para você voltar. Muito obrigada. E doutor Alfredo também. Quando eu falo, como ela é a presidente, né? Através dela eu estou estendendo esse convite a todos os componentes da comissão. Flávio, é o seguinte, eu vou abrir essa câmera, a sua câmera. Você fique à vontade para mandar o seu recado para quem está assistindo a gente. E só antes da gente terminar, eu vou ler umas mensagens de chat que a gente recebeu. Tá bom. Mas eu vou fazer o seguinte. Espero que tenha sido bacana aí no... Não, sim. Nós recebemos, eu pude ver aqui, nós temos 2 mensagens. Inclusive, uma até internacional lá do Rio de Janeiro. Eu vou só passar e eu já passo a palavra para você. Que nós tivemos aqui, ó, a Sônia Araújo Felício Reis mandou que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe vocês nessa missão divina, né, que vocês têm de cuidar aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes aqui. E a Alessandra Ferreira, ela está falando do Rio de Janeiro. E está aqui, ó, boa noite, moro no Rio de Janeiro e trabalho em uma escola municipal. A questão é política. Sim. Ética e uma questão política do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, Bolsa Família. Parece que isso acaba gerando uma certa situação que ao invés de ajudar, age como um complicador. Eu entendo que ela... Na coisa. São questões assim, a gente não consegue discutir isso... De forma superficial. De uma vez só, de uma forma superficial, porque vai gerar interpretações... dúbias. Não será algo agora, nesse momento, um assunto bom para a gente trabalhar, justamente por essa questão de interpretações errôneas aí que teremos. Mas não deixo de manifestar junto a essa colega, né, que mandou o recado, não deixo de dar a ela razão. Sei sim que é uma questão de política, e isso também vai englobar a questão do nosso trabalho, né? As políticas públicas têm que ser trabalhadas, a gente tem que ter política pública voltada para isso. Inclusive, foi até bom a gente mencionar que, antes de finalizar, eu não sou contra, né? Muito pelo contrário, sou totalmente a favor desses projetos em prol dos animais, etc. Mas eu vejo que a gente não tem pessoas que tenham interesse em dar atenção para criança e para adolescente. E isso eu acho, assim, é o meu ponto de vista. Eu acho errado. Eu acho que a gente tem que ter alguém, sim, para dar atenção para esse ponto, porque hoje a gente tem muita gente voltada para as causas animais e esquece que a gente tem crianças que estão passando fome, que tem criança que não tem o que vestir, que tem criança que está fora da escola, que tem criança relativamente abandonada em casa, que a gente tem muitas crianças que a mãe é usuária de produtos ilícitos, e a gente sabe que tem muita criança sendo abusada, e isso tem que ser olhado, gente. Isso não pode ficar do jeito que está. Em 2024, eu tive... Eu vou dizer o privilégio, porque eu conheci, foram pessoas maravilhosas, de conviver com crianças de um lar crianças que tiveram o poder pátrio destituído. Sim, destituição do poder familiar. E assim, e mesmo com toda a... Eles querem o pai, a mãe. Eles querem carinho, porque perde essa referência. Exatamente. Né? Imagina, né? Igual,
Eu aqui não posso... dificuldade que esses adolescentes que vivem em abrigo hoje têm de serem adotados. Eu não posso, né? eu não posso citar aqui nomes, mas nesse local, nesse lar, eu tive acesso a 3 crianças. Hoje já é um adulto, né, que ele completou 18 anos. E você vê assim, gente, como é que pode? Em pleno século XXI, a gente está vivendo uma situação onde que crianças precisam ser tiradas do lar para terem a sua dignidade preservada. Bem da verdade, eu sempre falei isso e sempre vou enfatizar que essa questão dessas crianças, no fundo, quem sofre mais é a criança. São eles. Sim. Eles que são os maiores prejudicados, porque eles são obrigados, né, a saírem daquele ambiente que eles estão. E isso aí eu posso falar para você com precisão. Por pior que seja o lar dessa criança, ainda é o lar. Ela prefere ficar naquele lar próximo à mãe ou ao pai, né, geralmente à mãe, do que ir para um abrigo. Mas, infelizmente, acontecem situações que, né, não há outra alternativa senão ir mesmo para um abrigo, ir para uma adoção. Enfim, são situações muito tristes. E por isso que essa comissão também, a gente quer trabalhar essas questões. A doutora Cássia é excelente, ela trabalha nessa área de família também. E, enfim, nós vamos trabalhar em prol dessas crianças e desses adolescentes. Isso é um projeto meu. E eu não sei se a OAB, para dizer a verdade, eu nem sei se a OAB já teve, né, uma comissão assim que atuou nessa área, mas creio que tenha tido. Mas eu estando à frente dessa comissão, o meu trabalho, eu posso te dizer que não vai ficar para trás. Eu vou dar continuidade e eu vou conquistar aquilo que eu quero. Eu tenho absolutamente certeza disso e, mais uma vez, estarei junto com vocês nessa caminhada. Então, Flávio, olha só, vou abrir a câmera aqui agora para você. Manda o seu recado, abre o coração, fala o que você quiser. Tá, joia. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite do Silvio. Foi um prazer imenso poder ter participado desse encontro, desse bate-papo, que a gente havia dito que era um bate-papo descontraído, porém muito sério. Sim, né? Sim. Algo descontraído, mas de muita relevância. E, novamente, eu me coloco à disposição, tá, das escolas de Barbacena, para a gente poder engajar esses projetos que nós, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, dessa 3ª subseção, OAB Barbacena, estamos implantando aqui, e nós vamos trabalhar junto às escolas. Eu, o doutor Alfredo e toda a comissão, nós estamos à disposição. Agradecemos imensamente o apoio do Silvio, né, do canal dele, e estar nos ajudando, porque a gente precisa também, da mídia. Vamos agradecer ao Darcy também, que esteve lá conosco, né? Aliás, Darcy que vai estar aqui em breve com a gente. Darcy é uma pessoa assim maravilhosa, referência, né? A gente trabalhou junto e eu gosto demais do Darcy Emídio, e ele é um cara muito bom, tem um coração muito bom, ajuda muitas pessoas, gosta também de atuar nessa causa. Então, queria deixar um abraço para ele. Queria mandar um abraço para, novamente, o doutor Reinaldo Simões, para a doutora Aline, para todos os colegas, né? E para os membros da nossa comissão e demais comissão, tá? E dizer também que nós estamos à disposição, né? Para
quem quiser entrar em contato para saber algo referente à comissão, enfim. Acho que essa questão de despedir é meio... Não é... Sabe, é meio que... Não despede, não. É sempre um até logo, porque vocês vão voltar várias vezes aqui. Mas, bem da verdade, é isso. Eu me coloco à disposição e agradeço imensamente o convite, tá? E o que precisar de nós também, nós estaremos dispostos a ajudar, né? Vou passar aí para o doutor Alfredo para ele despedir. Quer despedir aqui, doutor? Por favor, né? use a palavra. Pessoal, um beijo, muito obrigada pela participação de vocês aí, tá? Um grande abraço e até a próxima. Enquanto o doutor Alfredo se ajeita aqui, lembrando só para você, gente, não se principalmente esse episódio, vamos curtir, comentar, compartilhar com muita gente, porque foi uma conversa que trouxe muito esclarecimento. Doutor Alfredo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente junto com a Flávia, e estamos aqui para o que o senhor precisar. Agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao senhor, agradecer a doutora Flávia, a toda a comissão, agradecer ao doutor Reinaldo, à doutora Aline, e falar que essa comissão ela é muito importante e nós vamos mesmo atuarmos de forma incisiva, bem forte, para que todos os jovens possam ter um estudo melhor, a gente possa ajudar. E para mim também é uma honra estar numa comissão que é presidida por uma mulher, e todas as outras integrantes são mulheres, e saber que a gente tem que respeitar as mulheres. As mulheres são fundamentais na nossa vida. Eu sou filho de mãe solo, tenho muito respeito por todas as mulheres, e não só na parte da comissão da criança e do adolescente, falar que também para os jovens respeitarem os pais, cuidarem, zelarem pelos idosos. Os idosos também precisam de muito carinho e muito afeto. O que a gente vai fazer é poder melhorar, e podem contar conosco. A OAB está firme e forte nessa nova gestão para que tudo possa ser feito da forma melhor possível. Que Deus nos abençoe. Amém. Gente, doutor Alfredo, o senhor é uma simpatia. Quem agradece o senhor é uma grande simpatia. Mais uma vez, estamos aqui. Pessoal, é o seguinte, nós tivemos hoje esse papo sensacional. Então, vou repetir o que eu acabei de pedir agora. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o que foi discutido aqui, porque a gente precisa tornar relevante esse vídeo. E, principalmente, gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque muita gente não se inscreve. E isso dificulta a entrega do conteúdo para as pessoas. Então, inclusive, eles podem até sugerir o conteúdo. Não, com certeza. Deixe nos comentários sugestões de pautas para a gente estar trazendo os doutores aqui novamente. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, .br Comunicação, Tech Shop, Estação Carandaí, Jomap, Restaurante Gastro BQ, e em breve vem um novo parceiro aí, semana que vem vamos ter novidades. E eu quero, mais uma vez, agradecer a todo mundo. Fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe todos vocês, e que a gente se encontre terça-feira com mais um papo a mais para vocês, e que nós tenhamos aí uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, e que possamos sempre estar buscando o melhor para nós e para o nosso próximo. Fiquem com Deus, até semana que vem. Um papo a mais, sempre mais. Estamos todos juntos. Sentiu o recado do doutor, hein?